Salve, salve, galera, para você que tá chegando agora. Esse aqui é o podcast Lança Braba. Toda terça-feira a gente recebe um convidado para bater aquele papo honesto. E hoje a gente vai receber ele, o Dr. Drauzio Varela, o médico mais pop do Brasil. E a gente conversou sobre Euforia, a série que acabou agora no domingo, a segunda temporada. A gente conversou sobre BBB, a gente falou da herpes, a gente falou de cigarro eletrônico. O papo tá bem legal, confere aí. Olá, Drauzio, eu sou a Andresa Delgado, esse aqui é o podcast Lança Brava. Muito obrigada por ter aceitado o convite, para a gente é muito especial ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, Andressa. Muito obrigado. Vou te contar aqui rapidinho o que é a série Euforia, porque é uma série que a juventude tem assistido bastante e ela traz bastante sobre as dores da nossa juventude. É uma série que ela é o original dela é israelense, só que agora a gente tem a versão americana e traz a protagonista, né, a Rue, e ela tem um uso muito grande de algumas substâncias, né, de drogas, mas a série perpassa por várias questões, sexo, transexualidade, esse uso exagerado das drogas, e é uma série que está fazendo bastante sucesso, a juventude está assistindo bastante. E aí eu decidi trazer um pouco da série para falar com você, por conta dessa questão do uso de substâncias, né? Do uso da questão das drogas. Você viveu muita coisa, né? No seu trabalho, enfim, na sua vida pessoal, no que diz respeito às questões dos atravessamentos da juventude. Quando a gente pensa nesse cenário do uso das drogas, você acha que você consegue identificar algum momento que a nossa juventude avançou no debate do cuidado, da redução de danos, ou tem muito a que se fazer, a que se falar? Olha, Andressa, eu acho que tem muito o que se fazer e o que falar também. Porque se você analisar o que aconteceu, eu tenho muita idade já, não é? Então eu tenho praticamente testemunho ocular do aparecimento das drogas. Primeiro, porque tive contato com elas quando era adolescente também, se bem que naquela época a droga era a maconha, praticamente maconha e o álcool, né? E o cigarro. O cigarro, que é uma dependência de droga, talvez a mais feroz delas, que é a dependência de nicotina, era na minha geração, era quase que universal. Eu comecei a fumar com 17 anos. Nessa época, cerca de 60, 70% dos adolescentes fumavam. Então, essa era a droga mesmo de verdade, essa que se disseminava em todas as camadas sociais e causando problemas terríveis de saúde. E aí a maconha que se usava naquele tempo. Mas era difícil o acesso, porque não havia um tráfico organizado como existe hoje, não uma linha de suprimento que acaba uma partida, vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, às vezes aparecia, as pessoas compravam, depois desaparecia outra vez. E o álcool, né? O álcool sempre foi uma droga muito utilizada também. Eu diria que as duas drogas mais utilizadas na minha adolescência eram o álcool e o cigarro, né? A nicotina, disparados na frente das outras. Cocaína era uma coisa que ficava mais restrita a uma certa classe social. Quando eu cheguei no Carandiru em 1989, cocaína injetável era uma epidemia. Naquela época, o pessoal dizia que cocaína era droga de rico e maconha era droga de pobre. E, na verdade, era um desconhecimento total. Havia uma epidemia de cocaína na periferia de São Paulo, provavelmente de outras cidades brasileiras, e o mais importante é que essa epidemia de cocaína era da cocaína injetável na veia, que eles chamavam de baque na veia. Só que aí, nos anos 80, início dos anos 80, 81, 82, entrou a epidemia de AIDS no Brasil. E o vírus da AIDS se disseminava através das agulhas e das seringas contaminadas. Eu cheguei a filmar uma rodada de
de homens injetando Bach na veia. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, minha Nossa Senhora, isso aí vai infectar todo mundo, porque imagina, vírus em laboratório de alta tecnologia, às vezes o vírus de um tubo de ensaio contamina o do outro fechado, com rosca. Imagina esses malucos aqui que pegam, usa a seringa, lava a seringa na mesma água, né? Uma coisa pavorosa. E aí nós tivemos essa epidemia. Na cadeia nós conseguimos acabar com a droga injetável, fazendo palestras, educando, etc., né? E aí entrou o crack. E o crack foi devastador, né? Então esse é um panorama geral. O crack hoje não existe mais nas cadeias de São Paulo, porque o crime organizado não deixa entrar, mas nós vemos o que acontece aí nas cidades brasileiras de um modo geral, porque essa epidemia se espalhou pelo país inteiro. Você falou da questão do crack. Tem uma entrevista que eu gosto muito sua com o Carl Hart, que traz até essa questão das discussões raciais e sociais, dos atravessamentos, que é o que a gente assiste, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, nos centros das cidades. Quem são a população que acabam aderindo a essas drogas que a gente pode chamar como drogas mais baratas, né, doutor Drauzio? O que aconteceu? Primeiro, por que o crack substituiu a cocaína injetável? Porque quem injetava cocaína na veia, estou usando o passado, porque isso aí praticamente desapareceu hoje, né? Talvez tenha um ou outro aí, mas desapareceu. Muitos morreram de AIDS, de hepatite e outras doenças transmitidas pelas agulhas. Mas quem injetava na veia, Andressa, não tinha nenhuma intenção de cheirar cocaína. Eles achavam uma coisa babaca cheirar cocaína, sabe? Eles diziam, isso aí é coisa de velho cheirar cocaína, coisa de cara que não sabe o que dá prazer. Por quê? Porque você cheira a cocaína. Ela gruda na mucosa, né? Nas mucosas nasais. E vai sendo absorvida através das mucosas lentamente. Então, a concentração no sangue faz como? Ela vai subindo devagar, atinge um patamar e depois começa a cair. É assim que ela age. Então, é uma ação mais lenta. Quando você injeta na veia, o que vai acontecer? Ela vem, cai no coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração e do coração ela é jogada para cima, cai no cérebro. E a hora que chega no cérebro, ela dá uma sensação de baque, dá um tranco no cérebro. Por isso que eles chamam de baque na veia. E o que vicia mesmo, o que causa essa dependência forte, é esse baque na veia, esse baque no cérebro. Muito bem. O crack o que faz? Eu fumo a cocaína. Eu coloco no cachimbo e fumo. Ela já cai onde? No pulmão. Então você veja, quando eu injeto na veia, ela primeiro cai no coração, do coração vem para o pulmão. O crack não, é direto no pulmão. Ele economiza essa passagem pela circulação venosa. Do pulmão vem para o coração e pá, vai para o cérebro imediatamente. Então, quem fuma crack, em geral, não se interessa pela cocaína aspirada. Tem uma coisa interessante na dependência de droga, que é o seguinte. Quais são as drogas que mais viciam? A droga que mais vicia é aquela que você usa e o efeito vem muito depressa. Quanto mais depressa vem o efeito, mais rápido você fica viciado. Isso não vale só para droga, não. Vale para jogo, por exemplo. Você conhece alguém viciado em loteria federal? Sim. Não existe. Não é? Você joga na quarta-feira, vai correr no sábado. Chega sábado, você até esqueceu já. Agora, você conhece gente viciada em caça-níquel, né? Uhum. Que o caça-níquel você põe e te dá aquela euforia quando você ganha. E é imediata, né? É só puxar a alavanca e acabou. E a mesma coisa é com as drogas. Por que o crack vicia mais do que a cocaína aspirada? Porque quando ela é aspirada tem aquele efeito que eu descrevi, né? É lento. O crack não. Você fumou, cai no pulmão, pá, vai para o cérebro direto.
absorção muito rápida. Por que o cigarro vicia desse jeito? Olha, eu vou te contar uma história, Andressa. Eu faço atendimento em cadeias desde 89, nós estamos em 2022, portanto são 33 anos, né? 33 anos. Então tenho bastante intimidade com essas drogas. A droga mais difícil de largar é a nicotina. Não é a cocaína, não. Cocaína, crack, são drogas até que se pode largar com até certa facilidade. Por que pode largar com facilidade? Você vai dizer, não, você está falando bobagem. Imagina o cara que fuma crack, está ali, não sai dali, fica sem parar. É verdade. Ele continua fumando crack por quê? Justamente porque ele fica ali e ele não sai dali. Porque se você conseguir tirar aquela pessoa para de lá, deixar ela dormir, descansar, colocar num ambiente em que não existe crack, ela esquece, e esquece depressa. Agora, se ela fuma crack, em geral fuma cigarro também. Se você faz isso, ela esquece do crack, mas ela enlouquece de abstinência da nicotina. Você já fumou, Andressa? Cigarro? É. Cigarro, sim. Cigarro, Sim. maconha. Sim, mas maconha você fuma um pouco, você larga para o dia seguinte, você esquece dela, no outro dia está ocupada. O cigarro, minha filha, é meia hora porque ela é excretada rapidamente. E droga que é excretada rapidamente, o corpo quer que você devolva, que você coloque outra vez. Então, olha, eu pego na cadeia esses meninos, essas meninas, muitos anos de cadeia feminina também, que saem da Cracolândia, porque o Estado não dá saúde para quem está na Cracolândia, mas prende quando roubam um telefone celular, né? Manda para a cadeia. Eles chegam lá e vão para a cama, porque eles vêm estremunhados da rua, dias e dias, sem noites e noites acordados, né? Cochilando, encostado na parede, meia hora depois acordam. Aí eles dormem. Dorme o primeiro dia, dorme o segundo dia, os companheiros ou as companheiras têm que acordar para dar comida, para eles comerem. Senão nem comer, não acordam nem para comer. Chega lá, não tem crack. Eles esquecem do crack. Agora, o cigarro, não. No Carandiru, no velho Carandiru, eu gravei mais de 100 pessoas que eu dizia, ligava o microfone e dizia, responde para mim, é mais fácil largar do cigarro ou do crack? Já do crack, doutor. Porque de fato é. A nicotina é a droga que provoca a dependência mais pavorosa e você compra em qualquer padaria que qualquer criança pode ter acesso a ela. Por quê? Porque você fuma e ela vai direto para o cérebro, imediatamente. E a dependência de cocaína faz uma coisa que as outras drogas não fazem. Ela acontece em segundos a abstinência, minutos. Você está meio nervosa, você fuma um cigarro, daí a 5 minutos está desesperada para fumar. Você sai com uma amiga, com um amigo, está num bar, toma um chopp, nossa, você enlouquece. Por quê? O álcool dissolve a nicotina e excreta mais rápido. Então isso é muito importante na dependência de droga. Quando eu digo que a cocaína é uma droga fácil de largar, relativamente, por que é fácil? Porque, não, como é que é fácil? Eu vi um cara uma vez, quando ele olhou a cocaína, ficou com cólica, teve dor de barriga, passou mal. É verdade. Mas por que é verdade? Porque ele olhou a cocaína. O usuário de cocaína, ou crack, tanto faz, é a mesma droga. O usuário, se você tira do ambiente, ele fica tranquilo. Ele não pode viver 3 situações. Então, há 3 situações em que ele recai, ou ela, né? Recai. Quais são essas situações? Primeiro, vê a droga. Você não pode ver a droga. Segunda, vê alguém sob o efeito da droga. Terceira, vê o lugar onde você usava a droga. Sabe? Isso, se acontece uma das 3 situações, o usuário que não tá, que parou de usar, se ele vê a droga, se ele vê alguém sob o efeito dela, e se ele vê o lugar onde ele usava, ele tem uma crise de pânico.
Não sei se os técnicos chamam isso de crise de pânico, mas é igual crise de pânico. O coração dispara, as mãos ficam geladas, a pessoa entra num desespero, dá cólica abdominal, às vezes tem que correr para o banheiro. Alguns chegam a vomitar. Eu conheci um ladrão na cadeia, ele disse uma vez, nós assaltamos uma loja na Rua Augusta, e quando, naquele tempo que tinha uma caixa, né, que uma caixa registradora, né, que eles abriam a caixa para pôr o dinheiro, para dar o troco, quando a mulher abriu a caixa, eu pensei na cocaína que eu ia comprar com aquele dinheiro ali, e eu comecei a vomitar no meio do assalto. Olha que loucura que é isso, né? Isso que Você você está perde o descrevendo, controle. isso que você está descrevendo é um dos efeitos que a gente assiste na série. A Rue, ela passa mal, né? Na verdade, ela não é viciada em cocaína, ela é viciada em remédios, analgésicos, eu não consigo falar essa palavra. Mas, inclusive, tem essa diferença também, né, na série do uso de drogas. Eu sinto que a nossa juventude aqui no Brasil faz uso de bala, de êxtase. Lá a gente tem. Essas drogas são, que na verdade, receitadas para dores, né? Relaxante É. muscular, que aí a galera bate, que aí você vê um pouco disso na série, né? Para você acompanhar o dia a dia dessa personagem. Na verdade, nós temos uma infinidade de drogas e vamos ter cada vez mais, né? Essas êxtase, etc., que são anfetaminas que você toma, né? Tem drogas que são derivados da morfina. Nos Estados Unidos, a principal causa de morte súbita de adolescentes hoje é por uso de drogas, morfina e seus derivados, que eles conseguem comprar e vão tomando. Tem uma armadilha em qualquer droga, Andresa, que é a seguinte: é isso que eu, quando falo com crianças, com adolescentes e tudo, eu procuro explicar. Primeiro, não podemos mentir quando falamos de droga. Você não pode mentir. É como o pai que diz: meu filho, não fuma maconha, porque se você fumar maconha, você pode morrer. Aí ele vê os amigos todos fumando maconha, ninguém morreu. Ninguém conta a história de alguém que morreu porque fumou um baseado. Você conhece alguém nessa situação, Andressa? Não existe. Não existe. Aí o menino fala: pô, meu pai está me sacaneando. Imagina, ninguém morre com isso. Ele para de acreditar no pai. E ele vai acreditar em quem? No amigo. Que fala: não faz mal nenhum, isso aí é uma coisa boa, você toma, você fica legal. O que não é verdade. Mas ele vai acreditar nesse amigo. Muito bem. O que acontece com a droga? Qual é a armadilha? Onde é que ela pega o adolescente ou o adulto? Qualquer droga. Pega no seguinte: você era menina de 14 anos, 13 anos. E aí você um dia estava na casa de uma amiga, a amiga foi na geladeira e pegou uma latinha de cerveja. E te deu a latinha de cerveja e ela tomou uma lata. E você tomou também. Você é uma pessoa hipotética, não estou dizendo que você fez isso, viu, Andressa? Você fica bêbada. Você fica bêbada aos 13 anos, tomando uma latinha de cerveja, bêbada mesmo, de ficar com sonolência, de enrolar as palavras, fica bêbada. Aí você chega aos 40 anos, tomando cerveja regularmente e tal, você toma 3, 4, 5 latinhas e não fica bêbada. Por que acontece isso? Por um fenômeno que a gente chama de tolerância. Toda droga psicoativa, portanto, toda droga que age no cérebro, que é álcool, maconha, cocaína, heroína, êxtase, todos esses outros medicamentos, remédios para dor que o pessoal toma, essa droga que está surgindo agora, esse K4 parece que é o nome, que é uma coisa absurda. Enfim, todas essas drogas, o que elas fazem? O efeito é, você se sente bem, é bom? Claro que é bom. E é isso que tem que dizer para os adolescentes. Droga é bom. Fosse ruim, ninguém usava. A pessoa, quando usa, o que ela sente? Ela se sente bem. Né? Você está triste, deprimida, brigou com o namorado, com o marido, e aí você chega em casa e você resolve tomar uma cerveja.
você já começa a ficar mais alegrinha depois de uma cerveja. Depois de 2 cervejas, você começa a pensar, não, acho que foi bom ter brigado com esse namorado, que era um cara chato e tal, insuportável, não sei. Se você tomar a terceira, você é capaz de ligar e xingar ele, né? Então, a droga te dá essa sensação. Você chega em casa, passou um dia ruim, está cheio de problemas, está agitada, fuma um baseado, você sai do inferno para o paraíso em segundos, não é? Com álcool a mesma coisa, a cocaína a mesma coisa, todas as drogas são boas. Qual é o problema delas? O problema é que elas fazem mal. O uso a longo prazo fazem mal. Usou uma vez, 2, tudo bem, o corpo se livra disso. Mas usou mais, começa a usar com regularidade, elas fazem mal. E o organismo desenvolve uma tolerância. Tolerância quer dizer o quê? Você vai precisar de uma dose mais alta para obter o efeito que você obtinha antes. Aí você fumava um baseado, dava 2, 3 tragadas, ficava horas num barato, né? Uma coisa ótima, né? Uma paz de espírito e tudo. Aí você começa a ter que fumar umas 4 ou 5, dar umas 4 ou 5 tragadas. E quando você vê, você está usando uma quantidade que precisa ser o triplo ou o quádruplo daquela do começo, e o efeito não é o mesmo mais. Ainda assim, você fica lá mais calminha, tem uma sensação mais agradável, mas não é aquele barato de antes, né? Que durava horas. Por isso é que todo maconheiro velho se queixa da maconha atual, da qualidade da maconha atual. Não é verdade? Sim. É verdade. Sim. Começa com esses maconheiros velhos e fala, essa maconha de hoje não presta, no meu tempo é que era boa a maconha. Mentira! A maconha está cada vez mais concentrada. Essa maconha de hoje é 4 vezes mais concentrada do que a maconha de quando eu era adolescente. É que quando eu era adolescente, eu fumava um baseado, eu ficava no nirvana por horas. E agora eu tenho amigos que começaram a fumar nos anos 60, olha só, hein? São senhores de 80 anos ou mais, e fumam maconha todo dia até hoje, se queixando da qualidade da maconha. Eu digo para eles, não é a maconha que não presta, é você que não presta mais. Porque eu acho engraçado, Andressa, que o povo fala que maconha não vicia, né? Pô, o cara começou a fumar nos anos 60, 50 anos mais tarde está fumando ainda, e não é vício isso? O que é, não é verdade? Então, isso que tem que dizer para os adolescentes, sabe? Sim. Só para terminar o raciocínio, é isso que tem que dizer. Droga é bom, mas é muito perigoso porque você começa a usar e você tem que aumentar a dose. E você vai ficando escravo dela, você vai ficando dependente dela, e você perde o bem maior da juventude. Qual é o maior bem da juventude? O maior desejo que o jovem tem? É a liberdade, não é? O que você mais quer na vida, o que é? Tudo bem, achar um namorado, casar, ter filho, né? Tudo bem. Mas o que você quer mais? Você quer ter a sua liberdade, você não quer que mandem em você. E a droga faz isso, escraviza a pessoa, né? Acho muito importante a gente falar sobre o uso, o vício e os efeitos. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, essa série que eu tô falando para você, que fala, né, mostra o cotidiano de uma pessoa que tá vivendo o vício, a gente também tem um pouco que é um outro lado, que é uma radicalização no sentido, tipo, da abstinência. Não pode. E a proibição por si só, né? Eu acho incrível a gente estar conversando sobre isso abertamente, sobre os efeitos, porque é isso, é uma sociedade também que prega a abstinência como método, e não só no que diz respeito à droga, mas também na sexualidade. A gente vê agora números exorbitantes de hepatite e doenças sexualmente transmitíveis, STs, porque a gente não tem campanha, ou as campanhas estão sendo abafadas, porque a gente não pode falar sobre sexo e drogas no sentido mesmo de redução de danos e cuidado. Olha, nós estamos numa sociedade, nesse momento, vivendo uma sociedade muito difícil, porque é uma radicalização de costumes,
de algumas pessoas querendo impor para a sociedade determinados padrões que nem todos aceitam. Eu sou testemunha ocular do nascimento da AIDS, Andrés. Eu tratei os primeiros casos de AIDS em São Paulo. Quando a AIDS começou, eu estava fazendo um estágio no Hospital Americano, eu vi a AIDS surgir ali. Quando eu voltei para São Paulo, comecei a receber os pacientes e fiquei muito envolvido com a epidemia de AIDS por muitos anos. E eu lembro na época que o Papa da época dizia que a arma para combater a AIDS era você ter sexo só no casamento e nunca fora dele. Eu achei aquilo o máximo. O Papa resolveu o problema. Agora quero ver quem é que vai convencer as pessoas a ter sexo só no casamento e nunca fora deles. Quem é que vai ser a pessoa que vai convencer? Nós temos que partir do princípio que nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nós temos essa diferença, você tem pele escura, eu tenho uma pele mais clara. É uma diferença. O outro tem uma pele amarelada, tem olhos orientais, é outra diferença. O outro não é gay, ou uma mulher é gay, ou outros são heterossexuais. Nós temos que conviver com essa realidade. E da mesma forma que nós temos essas diferenças, nós temos formas diferentes de pensar. Então, se vamos dizer que eu estou conversando com um menino que diz, sabe o que eu quero? Eu quero transar com todas as mulheres que eu puder. Eu não tenho que dizer para ele, está errado ou está certo. Quem sou eu para dizer isso? Eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha, isso você pode ter problema. Quais são os problemas que você pode ter? Primeiro, infecções sexualmente transmissíveis. Se você vai ter sexo com 10 pessoas num mês, você tem que tomar cuidado. Que cuidado você vai tomar? Você vai usar preservativo. Você não vai... Quais são as medidas que você pode tomar para evitar que você tenha problemas de saúde? Aí você diz, eu saí, fui para uma festa, eu bebi, aí eu transei com um cara e sem camisinha. Eu te digo, corre para um posto de saúde e vai pedir a terapia pós-exposição. Os postos de saúde, se você toma medicação para AIDS, depois da relação sexual, quanto mais cedo, melhor, você praticamente reduz a zero a contaminação. Você tem que ter esses dados. Porque aí você diz, não, eu não quero transar com 10 pessoas no mês, eu não quero levar essa vida. Ótimo. Mas se você quiser, você tem que saber o que você precisa fazer. E quem tem que te dizer isso são os médicos. Sabe, não vai ser o dono do botequim da esquina, como agora, o cara ouve na esquina, no botequim, que não deve vacinar a criança, e o idiota, em vez de ouvir os médicos, ele ouve o bêbado que estava do lado dele, não é? Essa é a finalidade da medicina. A finalidade da medicina não é decidir pelos outros o que os outros devem fazer. A finalidade da medicina é dizer, tudo bem, você vai agir do jeito que você achar melhor. Agora, vamos ver quais são as dúvidas que você tem, porque morrer ninguém quer. Para você agir do jeito que você achar melhor e não morrer, o que você tem que fazer? No caso das drogas, nós temos um problema. Você falou que a abordagem da sociedade é tudo ou nada. Vamos pensar um pouquinho junto comigo aqui. Todos nós passamos por uma fase que a gente um dia que saiu e bebia muito, exagerava, né? Exagerava. Às vezes ficava bêbado, passava mal no dia seguinte. Algum problema? Aconteceu isso com você alguma vez? Não precisa responder, que eu não quero ser indelicado. Semana passada. Esta noite. Comigo aconteceu várias vezes. Mas o que acontecia? No dia seguinte eu estava de ressaca, passando mal, ficava deprimido, falava, nunca mais na minha vida eu vou pôr uma gota de álcool na boca. Era mentira, mas eu falava que não ia. E eu não... No dia, eu passava uma temporada mesmo sem beber, sem exagerar, e depois controlava, fui ficando adulto, mais maduro. Hoje eu bebo e não chego ao ponto de ficar bêbado, porque eu paro antes. Pessoas assim podem beber, tá certo? Podem beber, a maioria é assim.
Vai num churrasco, serve uma caipirinha, ele toma caipirinha, toma 2. 3 ele já acha que é muito e para. É assim a maioria. Agora, tem alguns que quando começam não param mais, não é? Você vê isso em grupo. Você vai, um grupo de amigos, tal, tomando chopp, a turma vai bebendo, de repente você vê um cara que já acabou o primeiro, os outros estão começando, ele já acabou. Pede o segundo. Ele termina o segundo antes dos outros pedirem o primeiro. E quando você vê, ele está bêbado, chato, porque bêbado é chato. Te abraça, oh, minha amiga, nós somos praticamente irmãos, né? Eles ficam todos emotivos, insuportáveis. Esse cara é o cara que não pode beber, porque toda vez que ele começa, ele não consegue parar. E nós temos que ter muita atenção, porque cada um de nós tem uma tendência a usar determinada droga. Eu posso beber, fumar maconha, cheirar cocaína, tomar uma dose de morfina, que eu não vou me viciar. Tudo bem. Mas, de repente, eu saio, tomo um êxtase e sinto vontade de tomar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O êxtase pegou meu ponto fraco. Entende? E é assim que funciona. Você, quando começa a usar uma droga, você não sabe se você vai ter controle ou não. E num banco idiota de dizer, não, eu controlo, você não sabe. Você acha que os outros que perderam o controle são o quê? São bobos? São fracos? Eles perderam o controle porque perderam o controle por naturezas mil, por problemas psicológicos, por problemas do metabolismo da droga, coisas que estão fora do nosso controle completamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque usar uma coisa esporadicamente, tudo bem, desde que você não vá dirigir sob o efeito do álcool, ou da cocaína, ou da maconha, desde que você não vá começar a usar com essas drogas em doses mais altas, não vai morrer por causa disso. O problema é que você não sabe quando começa onde você vai parar. Exemplo típico, eu conheço bem a Cracolândia, eu ando por lá, na verdade corro passando por lá aos domingos, passo no meio deles mesmo. E quando alguém me reconhece da cadeia ou de algum outro lugar, eu paro e fico conversando. Você acha que aquelas pessoas que estão ali sabiam que iam chegar nesse ponto quando começaram a usar crack? Você acha? Falaram, vou começar a fumar crack porque eu quero parar na sarjeta e ficar lá naquela imundice? Claro que não. Você acha que o alcoólatra, o bêbado, que está lá caído, que chega na padaria de manhã, toma uma cachaça para parar de tremer e cai no chão na porta da padaria, fica dormindo? Você acha que ele, quando começou a beber, considerou que ia chegar a esse ponto? Claro que não. A droga toma o controle por razões que não dependem da gente, praticamente, por razões que te levam, ou que facilitam a dependência, no seu caso específico. A gente está falando de juventude e não tem como eu não citar uma coisa que aconteceu na semana passada, né? Não sei se o senhor acompanha o Big Brother, mas tem um participante lá que tá com herpes, né? O Eliese. E aí as pessoas, elas começaram, assim, a fazer muita piada sobre herpes e esquecer um pouquinho a origem e debater um pouquinho quais são os fatores, como que acontece, por que isso acontece, por que não é uma anomalia. Você chegou a acompanhar isso? Não acompanhei. Eu vejo pouca televisão, viu, André? Tenho até vergonha de dizer porque eu trabalho na televisão. Mas é que eu faço muita coisa, não dá tempo. Olha, o que acontece aí é o seguinte, mas eu acompanhei um pouco essa repercussão. O herpes é um vírus. A gente tem que encarar qual é a realidade. É um vírus. Você, em geral, adquire esse vírus quando você é criança. Muitas crianças, às vezes, têm um quadro que fica com aftas na boca. A criança sofre porque não consegue engolir, não consegue comer. Eu lembro que eu tive isso quando era, assim, tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos. Fiquei de cama, não conseguia engolir nem água. É o herpes, essa primeira infecção,
É uma infecção que tem muito sintoma, é grave, faz a criança sofrer muito. Muito bom. Só que o sistema imunológico age e elimina o herpes. Só que não elimina completamente. As lesões regridem e o vírus vai se esconder onde? Ele vai se esconder nos nervos. Você sabe que os nervos têm uma camada que encapa o nervo, né? Como se fosse capa de fio elétrico, né? Senão eles ficavam descarregando o tempo inteiro, né? Então eles têm uma camada chamada de mielina. O herpes entra dentro, abaixo dessa camada e fica ali, quieto. Quanto tempo? Pro resto da vida. Quem teve herpes uma vez vai carregar o vírus pelo resto da existência. Quando ele vai voltar? Pode ser daqui a 15 dias, daqui a 15 meses, daqui a 5 anos, daqui a 1 mês. Esse herpes que dá no lábio, forma aquelas bolinhas, né? Umas bolhas. Tem gente que chama de febre intestinal. Estou com febre intestinal, tá? Febre intestinal não existe. Só o intestino que tem febre, o resto não tem. Bom, aí você tá é o vírus que está ali naquelas bolinhas. É claro que nessa hora você beija alguém, você vai passar o vírus para essa pessoa. Não pode beijar. Não pode beijar de jeito nenhum, a menos que você queira infectar o outro, né? Que não é uma coisa de gente de bom caráter, né? Você não pode beber num copo, esse copo que você tem aí, está com herpes, você bebeu, vem uma outra pessoa, pega, toma aí, ele se infecta com o herpes. É assim que a gente adquire o herpes. Muito bem. Quando acontece um traumatismo, no caso do lábio, às vezes você vai ao dentista, muito comum, o dentista põe aqueles aparelhos, faz aquelas coisas horríveis, traumatiza o lábio, vem o herpes depois. Aí você vai para a praia, põe um solão, o herpes aparece depois, muito comum. E às vezes você não fez nada, ele é que cismou de voltar, ele vem por dentro do nervo e vai parar onde? Naquele local. Você vê que nunca dá herpes dos dois lados, é sempre de um lado só, porque ele vem por aquele nervo, por aquela raiz nervosa para esse local. Então, se você está com herpes, primeiro tem tratamento, tem medicamentos para isso. Segundo, o medicamento não cura o herpes, mas ele reduz muito a duração. As bolinhas sumiram, pode sair da rua beijando quem passa, você não vai transmitir para mais ninguém. Mas enquanto as bolinhas estão ali, você é um transmissor ou uma transmissora, né? Já que a gente está falando de Big Brother, eu vou te contar uma coisa. Você foi falando do vício do cigarro. Não pode muita coisa no Big Brother, porque eles estão em isolamento. Mas tem uma coisa que eles podem fazer, que é fumar. Você foi falando da questão do vício e eu achei muito interessante isso, que eu fiquei pensando. Poxa, você tá num programa, no horário, né, que ele passa no horário nobre, que todo mundo, quando ele tá acontecendo, todo mundo fala do Big Brother, e aí você libera o uso de uma substância, porque as pessoas não conseguem ficar sem essa substância, esse período de isolamento que elas estão na casa mais vigiada do país. Pois é, isso mostra o problema que é o fumo, não é? Eles não conseguem. Eu sou contra, eu acho que não deviam admitir fumante. Não deviam, pelo exemplo que eles dão para o resto da sociedade. Porque, de repente, uma criança se identifica com aquele participante ou com aquela participante e aí fica mais próximo do vício. Foi assim sempre, eles faziam isso, a indústria do cigarro que fazia. Metia cigarro nas novelas, em tudo quanto era lugar, no cinema, em todo lugar. Porque foi assim que o cigarro virou uma praga, né, no mundo inteiro. Então, eu acho que não deviam fazer isso. Agora, o que eu acho também é que provavelmente eles têm dificuldade, porque os fumantes não aguentariam ficar um mês fechados, ou sei lá quanto tempo eles ficam, sem fumar. Isso não há possibilidade. Olha, eu fui fumante, Andressa. A abstinência de nicotina é enlouquecedora. Você está com vontade de fumar, você não pode por alguma razão, porque está no escritório, está em algum lugar. E aí você começa, não, tudo bem, né? Mas aquela ideia volta rapidamente.
E aí você fala, não, não pode, não pode, acabou, toma um copo d'água, ajuda, se segura, dali a pouco começa outra vez. Dali a pouco você está enlouquecida, você quer fumar, sabe? Você não quer nessa hora ver um filme, brincar com uma criança, é, fazer sexo, você não quer nada, você quer fumar, você tem que fumar porque você fica sem condição de fazer outra coisa. Então, esse é o problema da nicotina, né? É uma droga, olha, eu não recomendo, e agora tem esses cigarros eletrônicos aí, que a meninada está caindo noutra armadilha, uma armadilha péssima, que ele acha que, não, isso aqui não faz mal, que aí não tem problema nenhum. Na minha geração, a gente achava que o cigarro não fazia mal. Por quê? Porque não tinha informação. E vocês agora não têm informação sobre o cigarro eletrônico. Vocês acham que não faz mal e faz muito mal. E é uma nicotina que vem em baque, assim, é uma quantidade muito maior do que aquela que existe no cigarro. Nós vamos criar uma legião de viciados em nicotina que já não iam fumar o cigarro comum, porque você pega uma menina de 10, 11, 12, 13 anos, elas acham o cigarro comum uma coisa babaca, coisa de velho, né? Mas caem no cigarro eletrônico. E isso é uma malvadeza muito grande, é uma crueldade, na verdade, né? Esse uso desenfreado dos pod, né, que é o nome que a galera deu, né, para esse cigarro eletrônico, é desenfreado, e a gente tem influenciadores que têm sua própria marca de pod e ficam fazendo propaganda nas redes sociais. É um uso muito desenfreado. Eu tenho 26 anos, né, e eu lembro de ter ido num evento e aí tinha pessoas mais novas, né? Essa geração TikTok. E aí todo mundo fumando esse tal desse pod que eu fiquei zoando, dizendo que era um pendrive. Vocês estão fumando um pendrive. E assim, horrível, horrível, horrível. Agora, sabe o que é pior? É que você foi nessa festa, né? Nesse lugar. Você não é fumante, nem fuma nem cigarro eletrônico. Mas você imagina a quantidade de nicotina que você fumou nesse dia. O cigarro eletrônico, o cigarro comum não fazem mais, não deixam a gente fumar em lugar nenhum. Agora, o eletrônico, todos fumam em tudo quanto é lugar, lugar fechado, lugar com criança, lugar com mulher grávida, vão visitar os avós e fumam cigarro, fazem pessoas de idade fumarem junto com eles. Não existe controle nenhum. Eu prevejo uma tragédia provocada por esse cigarro. Não sou exagerado, não. Não sou exagerado, porque eu vi essa tragédia acontecer na minha geração. Eu sou médico, cancerologista, eu perdi uma quantidade enorme de companheiros de juventude, tratei de muitos deles e de amigas, de companheiras da juventude, algumas vezes namoradas que eu tratei depois de câncer de pulmão porque não pararam de fumar. Eu escapei de ter câncer de pulmão por sorte. Eu parei de fumar quando eu tinha 36 anos. Então, eu escapei. Eu perdi um irmão com 45 anos com câncer de pulmão. E é isso que vai acontecer com essa geração que acha que o cigarro eletrônico, que o pod é uma beleza, que é uma maravilha, que está na moda, que não faz mal nenhum. Estão caindo feito patos e patas, né, nessa conversa, porque essas pessoas que vendem o cigarro eletrônico, o que elas querem? Elas querem viciar você em nicotina. Porque você viciado cai na mão do traficante. Você fica dependendo da dependência deles. Quantos meninos aí eu não vejo, meninas, que fumavam o pod, né? E aí, mas é caro, né? E aí ficam dependentes de nicotina e quando não tem mais dinheiro começa a comprar cigarro comum. Quer dizer, esse pessoal não ia virar fumante do cigarro comum. O eletrônico é que levou para a dependência de nicotina e que aí está na mão do traficante, né? Drauzio, já que você falou que você não assiste muita televisão, eu queria te contar uma coisa, talvez você já saiba disso, mas existe uma grande popularização de séries médicas, as pessoas são viciadas, eu também sou viciada, tá? Eu sou muito fã de Grey's Anatomy, e as pessoas ficam acompanhando o dia a dia desses médicos e as histórias. Você sabia disso? Eu sabia, tenho lido alguma coisa a respeito. Eu acho que tem algumas profissões que despertam o interesse geral. A medicina é uma delas, né? Você quer ver outra?
Quantas vezes você não viu no cinema o julgamento de algum personagem? Julgamento mesmo, né? Vai lá o juiz e tal, o advogado de defesa fala uma coisa, o promotor fala outra. As pessoas ficam vidradas, eu mesmo fico. Você quer ver outra que também causa isso? Série de cadeia. Série de cadeia, filme de cadeia, né? As pessoas ficam vidradas em filme de cadeia. Eu sou um fã de filme de cadeia desde criança. Você assistiu Eu bastante? estou zapeando na televisão, Andressa, e aí, 11 horas da noite, eu quero dormir, tenho coisa para fazer no dia seguinte, e se eu pego o zap assim, estou virando para desligar, está passando um filme de cadeia no canal qualquer, eu paro. Eu paro, eu sei que eu vou assistir, eu tenho que assistir. Mesmo filme de cadeia ruim, eu acabo vendo. A gente já vai encerrar a entrevista, mas eu queria agradecer muito a sua participação e te contar uma coisa. Há alguns meses atrás, você estava sendo entrevistado pelo Mano Brown e meu irmão é fotógrafo do podcast. E aí ele pediu um vídeo para você, pro meu pai. E meu pai, a gente perdeu meu pai faz uma semana. E para mim é muito especial estar te entrevistando. Meu pai amava o seu trabalho, muito, muito, desculpa, me emocionei. Ele amava muito o seu trabalho, e para mim é, tipo, muito, muito, muito uma honra estar te entrevistando, assim, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Gerson, estou aqui com o seu filho, com o Jeff, fizemos uma gravação aqui, ele tirou umas fotos lindas. Um abraço para você, viu? Se cuida. Eu lembro exatamente desse momento que o seu irmão falou do seu pai, que o seu pai gostava das coisas que eu falava, que eu fazia, etc. E eu falei, vamos gravar uma mensagem para ele. E a gente fez essa gravação. Meus sentimentos, viu, Andressa? Perder pai é uma coisa muito doída para todos nós, viu? Mesmo que ele esteja velho, doente, é muito doloroso perder pai. Perder mãe nem se fala, né? A gente só agradece você e sua equipe. Foi muito especial ter você aqui. De novo, muito obrigada. Olha, quando você achar que eu posso ajudar em alguma coisa, que você queira ouvir minha opinião sobre um tema qualquer e tudo, a gente combina, eu faço com o maior prazer, viu? Esse trabalho que você faz é um trabalho da melhor qualidade, Andressa. Parabéns, viu? Muito obrigada.